Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Oco, o Ciclo da Terra. E é sempre um prazer comentar uma Gold Edition. Bom, caso você não saiba, não custa repetir a informação, né? Gold Edition é um selo da editora Mitos que publica quadrinhos franco-belgas contemporâneos. E por que eu digo que é sempre um prazer comentar quadrinhos desse selo? Porque as histórias publicadas, elas seguem um padrão de qualidade bem elevado. Isso, é claro, não significa que todas as histórias sejam geniais, ou revolucionárias, ou clássicos absolutos, ou mesmo, sei lá, alternativas. Uma parte considerável das histórias é convencional. Esse é o caso, por exemplo, de Elfos e Anões, que estão entre as minhas Gold Editions favoritas. Mas, assim, dizer que é convencional, como eu tenho repetido, não quer dizer que é ruim. Nas Gold Editions, as que têm essa pegada mais convencional, não são todas, por exemplo, Hacking não é assim, Blue Note não é assim, mas as Gold Editions que têm essa pegada convencional mostram um convencional bem feito, com roteiros redondinhos, com uma arte bem cuidada. Oco, ao menos quando a gente pensa no nosso mercado, talvez não seja tão convencional assim. A história não é revolucionária, mas tematicamente falando, com Oco nós temos um tipo de história que nós não vemos tanto aqui no Brasil. Que tipo de história nós temos aqui? Nós temos uma história de fantasia ambientada no Oriente, ou numa versão mitificada do Japão, que é o Pajão. Uma parte considerável das histórias de fantasia que nós temos no Brasil são inspiradas na Idade Média, ou seja, a gente chama até de fantasia medieval. E até temos contato com uma certa fantasia aqui no Japão, se não totalmente não é bem medieval, né? Já tem elementos aí mais contemporâneos. Mas vamos lá, é um Japão com elementos medievais, talvez, a gente pudesse dizer assim. Aqui nós temos assim, contato então com esse tipo de fantasia, que é ambientado num Japão, é ambientado num Oriente um Oriente mais antigo, sei lá, século XVIII, século XIX, mas com elementos medievais. Nós até temos contato com alguma coisa disso aqui no Brasil, mas com os mangás, com quadrinhos produzidos no próprio Japão. Mas assim, aqui não é o caso. Aqui é um quadrinho que tem o Oriente ou o Japão como objeto, como ambientação, só que é um quadrinho produzido a partir de uma tradição que é franco-belga. Franco-belga, essa tradição tanto no que diz respeito aos roteiros, quanto no que diz respeito aos desenhos, que eu vou mostrar um pouco para vocês agora. Bom, o Ciclo da Terra é o segundo volume de Oco. O primeiro volume foi o Ciclo da Água. Inclusive, esse volume ganhou vídeo aqui no Ministério dos Quadrinhos. Cada volume de Oco brasileiro, cada volume da edição brasileira de Oco, traz dois álbuns franceses, ou seja, traz uma história completa. É possível começar a ler Oco por esse álbum aqui? Tranquilamente. Eu devo dizer que existe uma certa cronologia. Há acontecimentos do primeiro que são continuados. Na verdade, assim, o primeiro cria situações que aparecem nesse segundo. Na verdade, um dos membros do grupo entra no grupo no primeiro volume e continua aqui no segundo. Como eu falei, então existe cronologia, mas dá para entender de boa mesmo. A única coisa é que os personagens são melhor apresentados no primeiro volume, né? Isso porque, na verdade, é o primeiro contato que o leitor supostamente teve. Mas, cara, pode pegar tanto de um quanto do outro, que não tem problema não. Bom, quem é Oco? Oco é um ronin, é um samurai sem mestre, que lidera um bando que é composto por um guerreiro quase imortal, um monge do saque, um cara que está sempre bêbado, e o discípulo desse monge. Ao menos nesse ciclo aqui, no Ciclo da Terra, o grupo vai ganhar mais dois membros em momentos diferentes da história. São duas mulheres. Bom, na história, Oco, logo no início, ele é abordado na taverna por um homem que parece querer pedir ajuda dele. E esse homem é morto ao pedir essa ajuda, né? Esse homem está sendo perseguido
e é assassinado enquanto está falando com o Oco, tá aqui a cena, e os perseguidores se tornam perseguidos, porque o Oco e parte do bando correm atrás dele. Bom, esse homem, ele aparentemente foi morto por um grupo de monges que têm o corvo como emblema da sua ordem. O que acontece? Acontece que, a partir daí, o Oco toma como missão descobrir o que aconteceu. Começa a investigação. Então eles vão, a partir dessa ideia do corvo como emblema, buscar pistas. Então eles vão aos 7 monastérios e ninguém nunca ouviu falar dessa ordem do corvo. Bom, a primeira parte, ela está mais ligada a essa investigação, a descobrir o que é isso. A segunda parte tem mais ação. Além disso, no final da primeira parte, o grupo do Oco encontra uma samurai que se torna inicialmente a contragosto uma aliada. Eu gostei bastante do que nessa história aqui, dos antagonistas, essa ordem do corvo, vamos chamar assim. O tipo do antagonista que se entende um pouco a motivação, né? Claro que eles se tornam, a gente acaba, no momento da história, falando, cara, que caras são esses? Mas eles são o seguinte, são pessoas com boas intenções degeneradas. Eles querem salvar o mundo. Acontece que a sua concepção de salvação é muito próxima da destruição, ou ela passa pela destruição. E eu achei esse segundo volume de Oco melhor que o primeiro. O Ciclo da Terra é melhor do que o Ciclo da Água. Eu achei a história aqui mais robusta, mais elementos trabalhados, assim. A primeira é bem legal, mas, assim, pro meu gosto, pelo menos, essa segunda caiu melhor. O Oco aposta nesse segundo volume num ritmo que inicialmente é lento na história. Eu falo, cara, onde vai dar isso? Vai em 7 mosteiros, só que esse ritmo vai se intensificando com a passagem do tempo. Inclusive, eu acho que a publicação brasileira, nesse sentido, acaba sendo superior, tendo os 2 volumes num só. Talvez se tivesse só o primeiro volume, lemos o primeiro, né, do Ciclo da Terra. Cara, o que essa história vai dar? Aqui o ritmo, ele é lento e ele vai se intensificando até ter, assim, esse confronto final, essa situação de resolução da trama, assim. Oco também tem certa dose de humor, que é um humor que combina bem com os personagens, com o Monge do Saque, por exemplo. Enfim, é um quadrinho que eu acho bem legal, realmente assim, acho bem legal, e acho que tem tudo para agradar quem gosta de uma boa fantasia e às vezes quer conhecer um outro tipo de ambientação, que explora outros elementos que, assim, a Idade Média europeia é muito rica do ponto de vista imaginativo, mas ela tem seus elementos. Aqui são outros que são explorados, que faz com que a história tenha outros rumos, outras possibilidades. E eu fiquei muito feliz em ver a continuação de Oco, ver esse segundo volume, porque a impressão que eu tinha é que o primeiro talvez não tivesse vendido tão bem, mas ao que parece vendeu ao menos bem o suficiente para ter essa continuação aqui. Então que venha logo o próximo, né? Que venha logo os próximos, porque é uma história assim que, bom, caiu no meu gosto e que eu achei o segundo volume melhor do que o primeiro. Eu falo assim, então Alessandro, é revolucionário? Como eu falei, não. É uma história que, sob certo aspecto, é convencional, embora tematicamente não seja. Mas é um convencional muito bem feito e muito agradável de ler. Bom, agradeço então por você ter assistido o vídeo. Peço teu joinha, te convido a se inscrever no canal, te convido também a compartilhar o vídeo. Esse vídeo ou outros Ministérios dos Quadrinhos, é isso que ajuda o canal a crescer. Lembro que eu sempre deixo um link da Amazon, caso você vai fazer uma compra lá e entrar por esse link, você ajuda o canal. Vou inclusive deixar o link de Oco também, caso você queira comprar esse quadrinho na Amazon, está ajudando o canal. Mas também vende na loja da Mitos, vende na Saraiva, vende em outras livrarias. Não é um negócio difícil de conseguir, não. Então paro por aqui. É isso, abração e até o próximo vídeo.